Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos dentro do tema geral, Filadélfia, quem tem ouvidos, ouça. Chegamos à mensagem número 7, agravamento da degradação e reforma. Apocalipse 2, versículo 20. E Apocalipse 3, versículos 1 e 2. É importante nós conhecermos a história da igreja. Eu vou contar uma experiência de vários anos atrás, quando eu fui fazer uma visita às igrejas do Nordeste, começando do estado de Alagoas, né? E nós saímos da cidade de Palmeira dos Índios em direção a São Benedito do Sul de carro, uma comitiva de carro. Aí quando saímos, o irmão disse: eu conheço o caminho, desconheço o caminho. E já havia GPS na época, né? Mas tem irmãos que insistem em não usar tecnologia, né? Então nós saímos do Palmeiro dos Índios e de repente o irmão se perdeu. Nós entramos numa estrada de terra e fomos e balançava aqui. E acabou com toda a minha coluna cervical, né? Por 2h30 sem sabermos onde nós estávamos. 2h30. É tão simples usar o GPS, né? Irmãos, a sensação pior é de você não saber onde está. Você não sabe exatamente, né? Se você está longe, se está perto, o que vai acontecer daqui para frente. Se a estrada vai terminar num precipício, se não vai ter, para onde vai. Irmão, você não sabe absolutamente nada, você anda às cegas. Por isso, irmãos, ainda que o Senhor tenha nos dado a palavra profética, e a palavra profética é aqui, nos dá direção, e é aqui, nos move, nos governa, nos dá energia para prosseguirmos, certo? Mas a história nos dá um GPS para nós sabermos onde nós estamos, para onde nós vamos, onde estamos localizados. Está longe do destino, né? Estamos indo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, né? É horrível você não saber para onde está indo e onde você se localiza. Irmãos, graças a Deus, irmãos, o Senhor nos proporcionou esses momentos, né? Tivemos um intervalo, terminou, né? Nós terminamos a revelação da palavra do Evangelho de João e o Senhor nos fez entrar para, de novo, a parte que faltava, né? Nós abordamos, ainda que de uma maneira rápida, nós chegamos até a igreja em Sardes, né? E nós não conseguimos entrar ainda na igreja em Filadélfia. E Deus então nos deu, né, esse intervalo, graças a Deus, e muita coisa está acontecendo através dessa palavra, né? Nós chegamos à mensagem número 7 e ainda nem conseguimos abordar Filadélfia, né? Então, irmãos, que coisa maravilhosa, tantas riquezas. E eu acho que nós tivemos a clareza de que a palavra, realmente, a palavra, né, que o Senhor fala em todas as épocas, por meio dos seus profetas, é a palavra que dá direção para o povo de Deus, é a palavra que energiza, né, o povo de Deus, é a palavra que governa o povo de Deus, é a palavra que executa, né, a obra de Deus. E tem uma coisa, talvez você não perceba, é a palavra, irmãos, que dá unidade ao povo de Deus.
tá? Então, eu vou usar aqui, né, todos nós recebemos um folhetinho aqui nessa conferência, por sinal muito bonito, viu, Beto? Né? Muito bonito, tá? Parabéns. E aqui, todos nós temos, né, a imersão de domingo. E dê uma olhada no item 3, né? Deus, quero também dizer aos que nos acompanham, né? Pela internet, nós estamos na igreja em Campinas. A igreja de Campinas, e mesmo sendo um dia, os irmãos estão chamando esse ajuntamento de conferência. Com maior alegria, é a conferência em Campinas. Maravilha! Então, por isso que nós recebemos da igreja em Campinas esse folheto de presente, ó, tá? E o item 3 diz assim: Deus hoje está restaurando a função dos membros do corpo de Cristo pela palavra. Aleluia! Porque o inimigo deu o segundo tiro, né, que introduziu o ensino a doutrina dos nicolaítas e introduziu a hierarquia na igreja. O sistema clérigos e leigos passou a ser introduzido na igreja desde o século II e até hoje, né, os cristãos, os grupos cristãos praticam isso. Isso tirou a função dos membros do corpo de Cristo. Mas não era isso que eu queria falar. Em toda a igreja, em toda a terra, as igrejas avançam de forma orgânica, viva e em unidade. Irmãos, eu não tenho um computador, um sistema de controle de todas as igrejas de toda a terra, para fiscalizar, para fazer auditoria, se todas elas estão fazendo como devem fazer, né? Estamos controlando as igrejas de toda a terra. Não tenho esse sistema de controle. Não tem como controlar. Irmãos, mas nós estamos acompanhando, irmãos, as igrejas, as regiões, os continentes, as igrejas que estão acompanhando de perto a palavra profética, como elas estão praticando a mesma coisa, seguindo a mesma direção, uma alegria só, né? Irmãos, tudo isso, e você pode ir para a Coreia, estão praticando a mesma coisa. Você pode ir para a África, né? E a África é grande, é a África do Sul. Você pode ir para Angola, você vai para Quênia, você vai para Uganda, você vai para Congo, você vai para, né, tantos países, República Centro-Africana, quer dizer, você pode ir em qualquer lugar. Você vai, hoje, graças a Deus, irmão, você vai para América Central, né, Roberto? Você vai para República Dominicana, o que eu vou encontrar lá? Praticando a mesma coisa, né? Eu posso ir para onde? Selva do Equador. Tem casa de adolescentes lá. Irmão, não é maravilhoso? E, né, que mais? Você pode ir para a Austrália. Você pode ir para Porto Rico, Estados Unidos e Europa. Inglaterra, né, César? Inglaterra, como é que é? Você deu boa nova ontem? O que é? Em Londres. Quantos comportores? 6 comportores. Passaram ontem 100 kits, 200 livros em um só dia em Londres. Enquanto acontecia aquela festa do rei, né? Do rei Charles, né? Tal. Irmãos, os nossos comportores pregando o evangelho do reino deixaram ali nas ruas de Londres 200 livros que pregam o evangelho do reino. Irmãos, e alegria mesma. Alegria mesma. Quando nós fomos para a Alemanha, agora há pouco, né? 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, quando eu fui para a Alemanha, né? E, irmãos,
um grupo de comportores de Portugal, junto com jovens, eles pagaram, né, do seu próprio trabalho, da colportagem, despesas para eles irem acompanhar-nos. E foi emocionante, num dos momentos, acho que a gente estava jantando, almoçando, não me lembro, acho que estava almoçando, né? E eles levantaram e falaram uma coisa que quase me fez chorar, né? Eles falaram que nós estamos acompanhando, né? A gente acompanha de perto na live de quinta-feira, na live do PAC de sábado, também a palavra profética de domingo, mas não é igual a gente acompanhar presencialmente. Nós estamos aqui, nós damos testemunho que como é diferente a gente estar perto presencialmente. E olha só, eles com seu trabalho de comportagem, irmãos, eles pagaram todas as despesas para estar na Alemanha. Na Alemanha é um dos lugares mais caros da Europa, não é isso? Para comer uma refeição, a gente paga uns 20, 30 euros. 30 euros são quanto? 200 reais. Uma refeição, 200 reais. E os nossos comportores ali, olha, só para acompanhar de perto, né, gastaram isso. E os irmãos nos levaram para fazer uma visita na obra da construção da estação de trem em Stuttgart, né? Que eles mudaram todo o sistema, é uma construção, estão gastando bilhões, né, de euros, tal, e esses comportores, para estarem perto de mim, eles também se inscreveram, pagaram para fazer essa visita da obra de construção, que não entendem nada. Né? Aí, vocês vieram fazer o quê? Nós queremos acompanhando de perto. Né? Aí, quando o engenheiro que estava ali monitorando a gente, vocês têm mais alguma pergunta? Uma comportora perguntou, para que serve aqueles números em cima dos pilares ali, né? Essa era a pergunta, que não tinha nada que ver, tá? Irmãos, a alegria deles, a alegria de estarem perto, acompanhando de perto. Por isso, irmãos, graças a Deus, esse ambiente está em toda a terra. Essa alegria de praticar a palavra, acompanhar de perto a palavra, casa de adolescentes, né? Rede de cuidado, né? A comportagem, pregação do evangelho. Irmão, todos estão muito alegres. E agora, irmãos, a participação também, né, em investidores do reino. Que coisa maravilhosa! Ó Senhor Jesus! Rapaz, eu acho que eu não vou nem conseguir entrar na mensagem se eu relatar todas as bênçãos, né, que nós tivemos aqui. Né? Semana passada, o Congresso das Mulheres nos deu uma alegria tão grande, certo? Deram um exemplo para nós, homens, de como não precisa, irmãos, fazer um evento na igreja com a sua capacidade oratória, capacidade de pregar bem a mensagem. Irmãos, é só entrar na palavra, deixar a própria palavra se constituir em nós, inculcar em nós. Irmão, nós nos tornaremos testemunhas vivas da palavra de Deus. É isso que elas fizeram. Mas foi tão gostoso, tanta alegria. E no final, para coroar, né, o acontecimento, irmão, no finalzinho eu falei sobre encargo de ofertas, que é encargo de investidores do reino, né? E o Senhor, né, nos deu, irmãos, não sei se você tem acompanhado, se você não tem acompanhado, eu vou ler então para vocês, Lucas capítulo 8. Foram elas que descobriram, na verdade, eu já tinha, né, eu ia falar sobre isso, mas elas se anteciparam antes de mim, né? Então, irmãos, esse Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3, irmãos, é um achado bíblico. Eu falei para os irmãos, né, aqui em Campinas tem vários médicos, né? Na medicina tem essa frase, eles usam esse termo, é um achado, né? É um achado, não é, Beto? Né? Você vai, né, fazer um exame, né, para uma coisa corriqueira, de repente aquele exame descobre uma coisa importante.
né? Então isso é um achado na medicina, é um achado. Irmão, nós temos aqui um achado bíblico aqui, um achado, né? Olha aqui, ó. Aconteceu, capítulo 1, né? Capítulo 8, versículo 1, aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e 12 iam com eles. Quer dizer, Jesus estava ali fazendo o quê? A vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai, irmãos? É pregar o evangelho do reino. Por quê? Porque Deus quer que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. E para Cristo, eu vou fazer uma demonstração. Acho que os adolescentes que estão aqui na minha frente, sentados no chão, qual é a vontade de Deus? Tá vendo? Eles sabem. Eu acho que se eu perguntar para os líderes cristãos, não sei se sabem não, né? Mas eles sabem, né? Isso está onde? Texto bíblico. Efésios 1, alguns não sabem o versículo, ó. 9 e 10, 9 e 10, né? Então, a vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas, tá? Tanto as do céu como as da terra, mas para isso acontecer, nós temos o versículo 22 e 23 também, de Efésios 1, então ele vai fazer por meio da igreja, a qual é o seu corpo, que é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, é por meio da igreja que Cristo vai encabeçar. Por isso, primeiro ele precisa gerar a igreja, encabeçar a igreja. Por isso que Jesus, a primeira coisa que ele veio aqui na terra para fazer é pregar o evangelho do reino. E nós, como igreja, a sua continuação, nós continuamos pregando o evangelho do reino. Por quê? Cristo precisa reinar. Esse mundo, quem reina é o príncipe desse mundo, Satanás. E agora, irmãos, ele usurpou esse reino da terra, né? E agora, irmão, nós vamos introduzir o reino de Cristo aqui na terra, pregando o evangelho do reino. Só que, irmãos, estando na terra e sendo homens, para você pregar o evangelho do reino, deslocar-se de cidade em cidade, aldeia em aldeia, tem despesa ou não tem? Tem custo, não tem, né? Ou Paulo fala, só eu e Barnabé não temos direito de comer, né? Eles também se alimentam, né? Então, irmãos, tem despesa. Então, quem se preocupava com despesa quando o Senhor Jesus veio? As mulheres, olha, tá vendo? Eles sabem. As mulheres. E quem são essas mulheres? Estão aqui, ó, tá aqui, ó, certo? E não só, sabe? Não só elas supriam a Jesus. E Jesus chamou os 12. Esses 12 estavam sendo treinados por Jesus. Portanto, irmãos, naquele momento, eles não eram produtivos. Naquele momento, os 12 são só peso morto. E comem bastante, não é isso? Eu vejo pelos cooperadores, né, todos que comem bastante, né? Dizem que crente não bebe, mas come, né? Então, come bastante. E eram apenas peso morto, 12 apóstolos. Mas, irmãos, e os 12 não se preocupavam com a logística, com a necessidade financeira, com o apoio financeiro, né? Então, versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, e Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Parece que, né, o texto bíblico aqui faz questão de colocar Maria Madalena na liderança, da qual saíram 7 demônios. E as demais também não tem menos patente, não, né? Elas foram que haviam sido curadas de espíritos malignos, né? E enfermidades. Irmão, certamente você vai dizer, não, eu estou fora dessa, né? Eu não tenho espírito maligno, não tenho esse tipo de enfermidade, nem 7 demônios, não tenho um demônio, né? Muito menos 7 demônios, né? Irmão, mas é interessante, por que essas mulheres que cuidaram da assistência, né, material de Senhor Jesus, aí não só Maria Madalena, tem Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes, irmãos, é simplesmente, né, o administrador de Herodes, né? Quem sabe
quem sabe um secretário principal, né, de Herodes. Então, e que mais? Tem a Susana, e aqui fala, e muitas outras. Eu esperava encontrar muitos outros, quem sabe teria participação pelo menos de um homem, né? Não, mas não tem um homem que se preocupava com isso. Muitas outras mulheres, né? E as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Irmãos, esse é um achado bíblico. O primeiro grupo de pessoas que se preocuparam a dar assistência para o nosso Senhor Jesus, assistência logística e assistência financeira, irmãos, é um grupo de mulheres. Grupo de mulheres. Tá? Então, as mulheres são muito se preocupam com essas coisas. Um homem muito objetivo e, né? Por isso, bom, não vou falar mais o que, senão vou minimizar demais os homens, né? Então, as mulheres realmente são muito rápidas. Aí, no final do congresso, eu fui falar sobre isso, porque era um momento que a gente estava falando dos investidores do reino. A gente estava levantando, né, o antigo MRM, Ministério de Riquezas Materiais, e agora nós chamamos de investidores do reino, e eu estava passando a oportunidade para as irmãs também participarem disso. Irmãos, as irmãs são muito rápidas. Eu falei da necessidade da obra do Senhor na África, falei da necessidade do Senhor na Europa, precisa completar, né, ainda para a construção do alojamento, e eu falei da necessidade, por exemplo, na instância nós estamos ampliando a sala Pão da Vida para a gente poder atender, ter comunhão com mais pessoas, né? Tal. Falei que faltavam ainda R$200 mil. Olha, esse pequeno suspiro do Senhor, pequeno suspiro de Davi, movimentou as irmãs. As irmãs que estavam ali no congresso, opa, tem essa necessidade e não está suprida, nós vamos correr atrás. Vocês acreditam que as mulheres desafiaram elas mesmas, irmãos, para cobrir R$200 mil? Eu estou aqui com principais cooperadores aqui do interior de São Paulo. Eu duvido que eles tivessem coragem de abrir a boca e falar, Pedro, nós vamos cobrir R$200 mil. Eu duvido que tivessem tido coragem de falar isso. E as irmãs tiveram coragem. Falaram para mim, nós vamos cobrir os R$200 mil. 2 dias depois, irmãos, já tinham 100 mil na conta. E na sexta-feira completaram 200 mil. Isso estimulou os irmãos. Nós tivemos uma comunhão maravilhosa com quanto? 82 irmãos do Nordeste, região 4, e era comunhão deles, né, comigo, e os irmãos do interior de São Paulo, os penetras, né? Não era tempo deles, mas, irmãos, olha que coisa bonita. Todo mundo, irmão, quer acompanhar de perto. Aí pediram para participar. E vieram quantos? 178 irmãos. Ali, então, na estância, estavam 250, né? Aproximadamente 250 irmãos. Ali, irmãos, foram dias maravilhosos. Maravilhosos. O Senhor realmente falou conosco. É o que Valmor estava aqui tentando expressar para vocês. Irmão, hoje não tem mais regionalismo. Não tem mais localismo. Irmão, nós todos somos cooperadores da obra. Todos nós estamos empenhados, né, para levar a obra do Senhor adiante. E quando falamos dos investidores do reino, né, os cooperadores ainda dessas duas regiões, ainda pensavam pequeno, muito pequeno. Tá? Vamos fazer com que tivesse, né, 30 cotas, 50 cotas de R$500 por mês, já é muito, né? E estava pensando em 200 cotas em 5 parcelas. Falei, mas que 5 parcelas? É mensal, né? Então, graças ao Senhor, no começo eles duvidaram um pouco, mas o que? O Senhor superabundou. A região 4 alcançou já 200
mais de 200 cotas, né? É isso não? Chegando, né? 192 cotas, tá? E a região 8, né, do interior de São Paulo já ultrapassou 200, né? 211 cotas. Irmãos, isso é mensal. Você imagina, irmãos, não, claro, isso não é o limite, não vamos limitar o Senhor. A necessidade da obra do Senhor é cada vez maior, né? Então, é importante, irmãos, esse coração de que nós, irmãos, nós não somos desse mundo. Se você pertencer a esse mundo, você está debaixo do governo de Satanás. Bom, infelizmente, irmãos, eu não tenho... Eu preciso entrar na mensagem, né? E eu não tenho tanto tempo de falar sobre isso, mas dá uma vontade de falar uma mensagem inteira só disso. Porque, irmão, tantas riquezas que o Senhor nos deu, tanta riqueza, né? E de fato, irmão, naqueles Atos 2, né? A partir do versículo 42, né? Vamos lá. Ô Senhor, eu falo que eu não vou falar, mas acabo falando, né? Vamos lá. Atos 2, né? 42. É bom porque isso está relacionado à mensagem que eu vou entrar, tá? Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa palavra doutrina, né, você leia, você entenda sempre ensinamento. Olha só, nossos adolescentes estão dando uma aula para a gente, né? Então, quando fala em doutrina, você entenda como ensinamento, tá? Então, perseverar. O que é perseverar aqui? Perseverar, irmãos, eles têm um sentido de eles davam continuidade, né? Eles perseveravam, eles continuavam firmes. É nesse sentido. Perseverar aqui é continuar firmes. Tá? Vamos continuar firmes? Né? Então, continuar em quê? Continuar no ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos aqui, irmão, você sabe, são os 12 apóstolos. Mas dos 12, quem é que foi comissionado para dar a palavra? Era apóstolo Pedro. Então, embora fala, perseveramos no ensino dos apóstolos, na verdade, aqui Pedro era o principal porta-voz, né, da palavra, né, dos apóstolos. E aí, depois é que vem, e na comunhão. Só que, irmãos, nós não havíamos entendido essa ordem. Então aqui fala, perseveramos no ensino dos apóstolos, quer dizer, a igreja só tem ensino dos apóstolos. Só que nós entendíamos que depois do ensinamento dos apóstolos, cada um de nós pode ter um ensinamento. Não, aqui não abriu essa possibilidade para você. Ah, mas depois, né, todo mundo quer ensinar, todo mundo quer dar ensinar sua teologia, né, fazer seu próprio estudo bíblico, suas próprias interpretações. Mas a primeira igreja não começou assim. A primeira igreja começou o quê? Com ensinamento dos apóstolos. E o que a igreja fazia com o ensinamento dos apóstolos? Comunhão. Certo? Então, irmãos, problema está nisso. É quando Deus usa um homem para falar e Satanás faz e põe dúvidas e põe questionamentos, irmãos, aí põe tudo a perder. Ó Senhor Jesus. Então, tudo começa com esse primeiro tiro dado, tá? Quando Paulo, irmãos, primeiramente, eu falei rapidamente que o Senhor começou a usar irmão Pedro, não é isso? Aqui em Atos 2, Pedro foi usado e a palavra que Pedro falava era a palavra de Deus. E essa palavra, irmãos, executou a obra. Fortaleceu a igreja em Jerusalém e fortaleceu as igrejas na Judéia. O Senhor avançou ali, não avançou? E avançou tanto é que usou Pedro também para, na casa de Cornélio, levantar o quê? Também introduzir os gentios para crerem no Senhor Jesus e serem introduzidos dentro do corpo de Cristo. Os judeus foram introduzidos no dia de Pentecostes no corpo de Cristo
E na casa de Cornélio, né, os gentios foram introduzidos no corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, portanto, não há judeus, não há grego. Cristo é tudo em todos. Muito bem, então, né, então esse começo foi maravilhoso. Mas logo, por causa do conceito religioso, né, que os judeus tinham, os que eram sacerdotes e também se converteram, só que eles, né, muitos outros religiosos, né, então eles eram zelosos da lei, zelosos pela tradição, né, dos seus pais, e viram que, peraí, em vindo a fé, em vindo Cristo, parece que tudo vai virar de ponta cabeça. Então eles ficaram preocupados, não podemos abandonar a tradição dos nossos pais, né? Então veio uma onda dos judaizantes da igreja. Então eles, né, disseram, peraí, nós não podemos abandonar a tradição, né? Então, irmãos, misturar o Antigo Testamento, a prática do Antigo Testamento, com o Novo Testamento em vindo a fé e Cristo, irmão, dá uma confusão danada. Então, graças a Deus, irmãos, o Senhor teve que levantar Paulo. Por quê? Porque Pedro já não tinha mais espaço na igreja em Jerusalém e nas igrejas da Judéia. E, nesse momento, Tiago, não o irmão de Jesus, o apóstolo, que foi morto por Herodes, o Tiago, irmão de Jesus, ele era um homem piedoso, mas conciliador, ele conciliava, né, os judaizantes com a prática da igreja. Então a igreja de Jerusalém se tornou uma mistura da coisa do Velho Testamento com o Novo Testamento, e ele foi ganhando, né, força na igreja em Jerusalém, de tal maneira que os apóstolos perderam força. Então não davam mais atenção para o que Pedro falava. Pedro perdeu espaço. Aí o Senhor teve que levantar Paulo. Então Paulo, irmãos, que era perseguido da igreja, de um dia para o outro, de repente, ele virou, né? Ele passou, em Filipenses ele fala, antes o que para mim era lucro, né, eu considero como perda. E para mim, né, aquilo que, né, ele se avantajava no judaísmo, agora para ele tudo era refúgio, né, para ganhar Cristo. Então ele sabe, é uma pessoa, para mim, entre os servos de Deus, é a pessoa que virou mais radicalmente, mais rapidamente. Porque não é fácil ter essa virada, né? Então, de repente, o Senhor confiou a revelação de Jesus Cristo a ele, e ele não aprendeu de homem nenhum, né? E a partir do momento em que ele foi usado para ministrar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus para a igreja, irmãos, a igreja prosperou. Prosperou, né? A partir de Antioquia, foi para a Galácia, foi para a Cilícia, foi para a Ásia Menor, atravessou o Mar Egeu, foi para a Macedônia, de Macedônia foi para a Caia, chegando até Corinto, não é isso? Irmão, toda aquela região foi o quê? As igrejas levantadas são fruto da palavra que Paulo falava. E a própria palavra fazia a obra de Deus. Então, graças a Deus, o evangelho prosperou naquela região. E na sua terceira viagem, quando Paulo foi preso, no fim foi até Roma, irmãos, o evangelho foi levado também até Roma. O evangelho entrou na Itália. Ó Senhor Jesus, o Senhor usou grandemente Paulo, não é isso? E a obra de Deus, você pode ver, a obra de Deus, né, embora houve menção de Apolo, um homem eloquente, mas na Bíblia, o que Apolo fez? Tem alguma menção aqui na Bíblia do fruto, do produto do seu ministério? Não tem. Então, tudo que foi feito, irmãos, é pela palavra profética, pela palavra que Paulo falava. Só que, irmãos, infelizmente, quando chegou no final do ministério de Paulo, 2 Timóteo, vamos dar uma olhadinha rápida. Em 2 Timóteo, logo no capítulo 1, versículo 15, que Paulo fala, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Todos da Ásia. Irmãos, Paulo ficou 2 a 3 anos em Éfeso para juntar, para poder
ministrar a palavra para que todos da Ásia tivessem a oportunidade de ouvir a palavra, né? Então eles foram levantados pela palavra de Paulo. E agora, irmão, no final da vida, eu já estou falando do ano 67, no ano em que Paulo morreu, no ano em que Paulo foi martirizado. Irmãos, em 67, todos os da Ásia abandonaram Paulo. Por que abandonaram Paulo? Porque não viram a importância da palavra profética. Não viram, não tinham mais apreço pela palavra. Sabe? Não reconheceram, irmãos, que é a palavra, aquela palavra é que produziu a obra de Deus. Não tinham mais amor reverente à palavra. Olha como nós devemos valorizar esses adolescentes que amam a palavra. Esse amor à palavra, irmãos, é que faz com que a palavra prospere e a obra de Deus prospere. Quando você pede o amor pela palavra, você pede a fé de que a obra de Deus é feita, né, pela palavra que sai, né, por meio do canal de Deus, irmãos, também tudo começa a degradar, tudo começa a parar. Então, no capítulo 2 ainda de 2 Timóteo, versículo 14 diz assim, Paulo fala para Timóteo, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Irmãos, ou é a palavra profética, ou é contenda de palavras. Não é? Então Deus só tem uma fonte, Deus só tem uma procedência, tá? E quando você abandona essa procedência, tudo não passa de contenda de palavras. Eu falo melhor, eu quero ter meus seguidores, eu quero ter, né? Eu quero buscar minha popularidade. Irmão, tudo gira em torno de contendas de palavras, né? Aí Paulo fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Aqui é a palavra profética. A palavra que Paulo trouxe para eles, não é isso? Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Tá fora da palavra profética são falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Quer dizer, começam a se desviar e acabam chegando em heresias. Tá? E capítulo 3, né? Capítulo 3 ainda, versículo 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, né? Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Irmãos, ontem, né, um irmão aqui do interior de São Paulo nos falou que, enquanto ele encorajava a sua região, né, dos irmãos a entrarem também, terem investidores do reino, tá? Ele começou a... Aí, essa mensagem que ele mandou, esse vídeo que ele mandou, encorajando os irmãos, chegou na mão de um opositor. Esse opositor, né, fez cortes, alterou totalmente, né, e fazendo, né, fazendo coisas, colocando mentiras horríveis. Irmãos, esse nível de pessoas, né? Esse nível de pessoas, né, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Tá? E no capítulo 4, né, versículo 9, tá? Procura vir comigo depressa, porque Demos, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Quer dizer, os cooperadores foram abandonando Paulo. Tá? E Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Né? Então, irmãos, no versículo 14,
Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Próprios cooperadores acabam voltando-se contra Paulo e resistindo à palavra dele. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Então, irmãos, no final, no último ano da vida de Paulo, irmãos, já não tinha mais apreço pela palavra. Por isso, irmãos, essa degradação foi um tiro que Satanás deu. E quando chega no tempo de João, como é que é? João. Hein? Tempo de João. João, então, tentou. Eu vou já ler. Terceira João. Vamos já direto ao assunto. Né? Em terceira João. João tentando restaurar de novo, né, as igrejas que haviam perdido o apreço pela palavra, né? E a degradação havia entrado e abriu portas, a igreja abriu portas para heresias entrarem, né? E João, então, tentou na sua epístola mostrar a palavra da vida, a vida eterna, a comunhão da vida, não é isso? No capítulo 1, versículos de 1 até 3, coisa maravilhosa. Por quê? Porque havia se perdido isso. E ele, então, ele já tinha idade, nos anos 90, né, ele já estava bem velhinho, tá? Então ele começou a mandar missionários para levar a palavra profética, para restaurar a saúde da igreja, das igrejas. Ele começou a mandar os missionários. O que aconteceu aqui? Né? Bom, 3 João. Vamos ler primeiro o versículo 3 do lado positivo. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios, portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. O que quer dizer isso? Essas pessoas foram enviadas por João, ele já tinha idade, não conseguia ir pessoalmente, ele preparou missionários para levar a palavra da verdade, porque não havia mais apreço pela palavra. Então ele estava restaurando isso, o amor pela palavra da verdade. Então esses são os missionários que eram missionários que João enviava. Mas quando chega no versículo 9, olha que tristeza. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. O que não nos dá acolhida? Não acolhe esses missionários. Não acolhe quem leva a palavra profética. Não acolhe quem leva a palavra da verdade. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. É o que andam fazendo, né? Palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Diótrefes, que é a primazia, que é o primeiro lugar, né? E que é a preeminência. E ele então quer fazer a sua própria obra. Ele virou opositor de João. Não só não acolhia a palavra profética, era opositor de João. Pessoas que João mandava, ele não acolhia, e quem acolhesse era expulso da igreja. Olha a que ponto chegou a situação, tá? É que quando você lê sem essa explicação, vocês não dão muita importância. Mas realmente o que aconteceu era isso. Por isso, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal,
O mal jamais viu a Deus, né? Então aí mostra a decadência da igreja já no primeiro século, irmão. Não estou nem falando do segundo século. No primeiro século já começou a decadência. Por quê? Porque o inimigo deu um tiro e acertou na palavra profética. Não se dava mais. Por quê? Muitos competiam com a palavra profética. Bom, não tem competição. O Senhor usa um canal, é por meio dessa palavra que a obra acontece. A saúde espiritual vem, né? Se você não dá atenção a isso, o que vai acontecer? A degradação entra, acaba a saúde espiritual. Irmão, por que nós estamos tão alegres? Porque as igrejas hoje estão num momento tão maravilhoso, né? Muitos confessam, é o melhor momento da vida da igreja deles, de todos nós. E eu vou dizer para vocês, em toda a história da igreja, irmãos, esse é um momento inédito. Não aconteceu em nenhum outro momento o que está acontecendo entre nós, e não só, né? E não só isolado no Oriente Médio. Isso está acontecendo de uma forma global, em toda a terra. Quem que faz a obra, irmãos? Quem que faz a obra? É a palavra. Por isso, irmãos, só aí você tem que se dobrar o joelho e dizer, realmente é a palavra que faz a obra. Vou repetir, irmãos, eu não tenho nenhum sistema de controle da obra, não tenho nenhum sistema de controle. Mas a palavra está fazendo isso. Bom, lá na terra longínqua, lá na África, tem uma cidadezinha ali longe, sabe, bem simples, tal. Eles estão ouvindo palavra profética. Quando, né, a Mi foi, né, a Mi levou aparelho celular, né, para eles. E também deu jeito de investiu para eles terem internet, para eles terem talvez um aparelho televisor para que todos possam assistir. Eles estão acompanhando a palavra profética, irmãos. E a unidade vem pela palavra. Não é pelo meu controle, nem controle de ninguém. Sabe? Então, graças ao Senhor, então, o Senhor nos fez retornar a esse ponto, porque esse ponto foi danificado e danificou tudo daí para frente, né? Por isso, irmãos, Provérbios, eu faço questão de ler de novo esse versículo, Provérbios 29, 18. 29, 18. Você conhece esse versículo, né? 29, 18, que diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Não havendo profecia, quer dizer, não havendo falar profético, quando não tem o falar profético, o povo se corrompe. É a palavra que nos mantém saudáveis. É a palavra que nos mantém, né, na direção certa. E a palavra é que traz o governo de Deus. Deus governa. E quando Deus não governa, irmãos, corrompe, traz a corrupção. E talvez a versão King James atualizada esteja mais incompreensível, né? Diz assim: um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. O que é uma nação sem ordem? Sem governo. Então, quem é que governa? Só por esse versículo. A revelação da palavra, né? Então, sem o povo que não aceita a revelação, né? É isso, né? Não aceita a revelação do Senhor, é uma nação sem governo, sem ordem. Então, quem governa, né, é a palavra. E não é qualquer palavra, é a revelação do Senhor. O Senhor tem que falar. Não é o seu conhecimento bíblico, é o Senhor que tem que falar, tá? Ainda continuando, quem obedece à palavra de Deus é feliz. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Obedecer, o que é obedecer? Obedecer a um governo, né? Obedecer a uma autoridade. Então, a palavra traz a autoridade e cabe a você obedecê-la, tá? Então você é feliz. Por que essa felicidade toda, Beto? Por que nós estamos felizes? Eu nunca vi Beto e César tão felizes. Tão felizes demais, né?
Parece que está transbordando de alegria assim, né? Por que nós estamos tão felizes, irmãos? Alguém ganhou na loteria? Não, é por causa da palavra, né? Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Aí o segundo tiro que Satanás deu na igreja. Primeiro tiro acertou a palavra profética. A degradação entrou. E o segundo tiro, irmãos, é com relação à hierarquia. Clericalismo foi introduzido no segundo século, tá? O Senhor não levantou nenhum outro apóstolo mais, porque não tinha ambiente. Todos queriam buscar primazia, todos queriam disputar posição, assim como Diótrefes. Irmão, não teve nenhum coração puro para o Senhor poder usar, né, para continuar a trazer a revelação da palavra. Aí então, no segundo século, vocês sabem, no início do segundo século, aí não tinha mais apóstolo, não tinha mais a palavra profética, só que eles precisavam dar direção para as igrejas. O que eles faziam? Então vamos ter que juntar os líderes das igrejas para a gente fazer concílios, fazer reuniões para definir a direção da igreja, já que não tem apóstolo, não tem a palavra profética, né? Isso já está errado, né? Já começa errado. Aí, só que como é que nós vamos juntar os presbíteros de todas as igrejas? É muita gente. Não dá para juntar todos os presbíteros. Então eles inventaram uma maneira. Eles falaram, então vamos escolher líder dos presbíteros. E o líder dos presbíteros nós vamos chamar de bispo. Bom, na Bíblia, bispo é a mesma coisa que presbítero. Presbíteros significa a pessoa mais madura, né, entre os irmãos daquela localidade. E o bispo é sua função. É função de supervisão, né? Então, eles então chamaram bispos uma categoria acima dos presbíteros, irmão. Isso fez surgir a hierarquia. Fez surgir a hierarquia. Então, os bispos, então mais fácil reunir um número menor de pessoas. Então, a igreja em Fortaleza manda um bispo, né? A igreja em Campinas manda um bispo, a igreja em São Paulo manda um bispo. Então, nós temos menos pessoas, vamos fazer uma reunião de bispos. Aí veio o governo episcopal. Então, o que faz essa reunião dos bispos? Vamos orar diante do Senhor, vamos buscar diante do Senhor tal, e vamos ver a direção para as igrejas. Isso aparentemente é uma coisa boa, mas Deus não definiu assim para o governo da igreja. Isso acabou introduzindo opiniões humanas, tá? Aí, daí para frente, bom, vocês sabem. Bom, eu vou ler aqui o que eu escrevi, tá? Para poder avançar um pouco. Deus não levantou nenhum apóstolo depois da partida de João, devido ao ambiente de disputa pela primazia na igreja. Dessa forma, sem a revelação do Senhor, não há direção, não há ordem. Concorda comigo? Os pais apostólicos criam o sistema episcopal. Acabei de explicar para vocês. Isto é o antibíblico sistema de governo na igreja pelos bispos. Esta foi a raiz de toda a degradação, o governo dos homens. Quem eram esses pais apostólicos? Os pais apostólicos eram os que acompanhavam os apóstolos enquanto estavam vivos. Clemente era um que acompanhava Paulo, você vê na Bíblia, né? E Inácio era um que acompanhava João. Só que, irmãos, infelizmente, né? Andrew Miller, no seu livro História da Igreja, ele falou, infelizmente, esses pais apostólicos que acompanharam, né? Então, bom, eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar lá. Infelizmente, irmãos, eles não levaram a palavra dos apóstolos, né? E começando a inventar essas coisas, tá? Então, dessa forma, irmão, assim, vou ler aqui para ganhar tempo, assim se instala as obras dos nicolaítas. É o segundo tiro, as quais se tornam doutrina dos nicolaítas no período de Pérgamo. Porque no tempo de Éfeso havia apenas a obra. Quer dizer, alguns sustentavam de que a igreja podia imitar o judaísmo.
no judaísmo nós temos uma só tribo que é sacerdotal, né? E as demais tribos são leigos. E na igreja também devia ser assim. Vamos levantar uma classe diferente de pessoas. E essa classe se especializa na adoração a Deus, na palavra de Deus. E os demais continuam trabalhando e trazem donativos, não é isso? Para poder sustentar a igreja. Irmãos, começou isso já na igreja de Éfeso. Mas o Senhor louvou que vocês, eu tenho, porém, a favor de vocês, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Naquele tempo ainda era positivo. Só que já havia esse trabalho iniciando. Mas em Pérgamo se instalou de vez, né, o sistema dos nicolaítas. Aí, quando chegou no tempo da igreja em Pérgamo, era a união da igreja com o mundo. Porque no tempo da igreja em Esmirna, a igreja sofria perseguição do Império Romano. Mas em Pérgamo, o imperador Constantino, né, mudou de tática, Satanás mudou de tática, abraçou, né, a religião cristã como a religião estatal. Agora, os líderes das igrejas, irmãos, que tinham uma autoridade, né, eclesiástica, acabaram ganhando autoridade de governo, autoridade do Estado. Eles foram alçados a um nível sem precedentes, tá? Então, com a união com o mundo no período do imperador Constantino, o clero foi alçado a um nível ainda maior, com poderes e privilégios, não somente eclesiásticos, mas políticos, com grandes vantagens financeiros. A doutrina de Balaão, então, se instalou definitivamente na igreja, deformando assustadoramente a igreja. O grão de mostarda de Mateus 13, 31 a 32, cresceu de forma anormal e se fez uma grande árvore. A igreja se fez grande. Irmãos, você imagina, de repente, tá? Não estou falando sobre isso, tá? De repente, o governo adota, né, a igreja. Né? E, por exemplo, o Beto, que é, né, um dos responsáveis daqui de Campinas, né, da igreja, de repente, quando o governo adota, né, a religião cristã, o Beto é alçado para ser um ministro do Estado. Já pensou? O César vira o ministro das finanças, hein? E o Valmor, relações exteriores, né? Então, irmãos, todo mundo ganha poder do Estado. Irmão, isso é horrível. Isso deforma a igreja, tá? Então, é isso que Satanás fez. O que aconteceu? Irmãos, ele deu o terceiro tiro. O terceiro tiro é a doutrina de Balaão, o ensinamento de Balaão. Que é ensinamento de Balaão? Irmãos, pagar salário para servir ao Senhor. Ganhar salário para servir ao Senhor. Infelizmente, essa doutrina de Balaão, irmãos, persiste até hoje no cristianismo. Até hoje, né? Então, são 3 tiros que foram dados, né? No período profético correspondente à igreja em Tiatira, aí já entra a igreja católica romana, né? A partir da segunda metade do século VI, quando o sistema papal foi totalmente implantado, essa igreja vai durar até a volta do Senhor, né? Vamos nos ater somente em aprofundamento da degradação, que, aliás, chegou ao seu ponto máximo. A degradação levou a igreja ao fundo do poço. Pior do que isso não dá para ir. Então eu vou ler um texto de André Miller. André Miller descreve em seu livro A História da Igreja, volume 1, páginas 305 e 306, a respeito do papado da Idade Média. Tá? Abre aspas. Vemos em Éfeso o declínio do primeiro amor. Em Esmirna, vemos a perseguição do poder de Roma. Em Pérgamo, Balaão seduzindo a igreja e unindo-a ao mundo. Mas tudo se torna pior em Tiatira. Aqui temos as terríveis
mas naturais consequências desta união profana. E como poderia ser diferente, uma vez que todos os que se submetem ao rito exterior do batismo eram considerados nascidos de Deus? Era só você submeter seu bebê, né, à igreja para ser batizado enquanto bebê, então se torna um nascido de Deus, se torna um do reino de Deus. Quer dizer, então a igreja tinha esse poder naquele tempo, né? E a porta foi escancarada para o destruidor e corruptor entrar no recinto sagrado da igreja de Deus. Não são minhas palavras, de André Miller, tá? Então, no capítulo 2 e versículo 20 de Apocalipse, dê uma olhada, o Senhor falando para Tiatira, né? Tenho, porém, contra ti, ou tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Irmão, quem era Jezabel? Quem sabe? Vocês adolescentes sabem quem era Jezabel? Profetiza, mas de que tempo? De quando? Na história da Bíblia. Ah, vocês não sabem, né? Ela era a mulher que o rei Acabe, rei de Israel, tomou, tá? Uma mulher gentia, tá? Eu vou ler aqui. A Jezabel era a mulher gentia do rei Acabe, a qual seduziu o povo de Israel a adorar Baal. Dê uma olhada em 1 Reis 16, né? Versículo 30. Essa é uma nova informação para os adolescentes que não sabiam, tá? E agora eles vão ficar sabendo mais que vocês, viu? A gente vai informando e eles vão aprofundando. 1 Reis 16, né? Por que no Novo Testamento a gente fala 1 Coríntios e no Velho Testamento a gente fala 1 Reis? Por quê? Aqui está implícito o primeiro livro dos reis, tá? Por isso a gente fala primeiro, não primeira. 1 Reis, porque é primeiro livro dos reis. Por que a gente fala 1 Coríntios? Fala primeira carta ou primeira epístola aos Coríntios, certo? Por isso que no Novo Testamento a gente fala primeira, no Antigo Testamento a gente fala primeiro, tá? Isso para ensinar vocês, tá? Então, 1 Reis 16, versículo 30, que diz o quê? Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Quem era rei Acabe? Era rei de Israel. Não só para, né, só para vocês entenderem, vocês adolescentes entenderem, nessa época desse escrito do livro de 1 Reis 16, o povo de Israel havia se dividido em duas nações, tá? Não sei se vocês sabem. Olha, tá vendo? Ei, 10 tribos seguiram Jeroboão, né? Aí se tornaram o quê? O reino de Israel. E Judá ficou apenas com Benjamim. Então, ficou reino de Judá e reino de Israel. E Acabe era um rei do reino de Israel, tá? Reino do norte e reino do sul, tá bom? Então, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Por isso que tem Israel e Judá, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, quer dizer, como não se bastasse ainda continuar no mesmo pecado de Jeroboão, filho de Nebate, tomou ainda por mulher a Jezabel,
filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e se foi e serviu a Baal e o adorou. Ele é rei sobre Israel, tinha que adorar o Senhor Deus, e acabou, seguindo a sua mulher e adorando a Baal, um ídolo. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Tá? Então, só para vocês entenderem. E em 1 Reis 18, versículo 4, diz assim: porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, o que Jezabel fez aqui? Ela matou os profetas do Senhor. Ela exterminou os profetas do Senhor. Tá? Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. 19, 1 Reis 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Quer dizer, Jezabel queria matar Elias. Tá? Então, só para vocês entenderem, essa era Jezabel. Versículo 10 ainda. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Elias reclamava com o Senhor: Senhor, eu estou sozinho. Todos morreram, todos os outros profetas de Deus morreram. Aí o versículo 18. Também conservei, Deus fala para Elias, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Irmãos, o Senhor sempre preserva os seus remanescentes. E nós somos esses, irmãos. O pequenino rebanho, não somos grande, não somos numerosos, mas o Senhor aprova e dá ao pequeno rebanho o seu reino. Né? Deus aprova e dá, tá? Ó Senhor Jesus. Então, o resultado, irmãos, do trabalho de Jezabel foi prostituição e idolatria em Israel. O agravamento é, além de suprimir a palavra de Deus, Jezabel profetiza, né? Além de suprimir a palavra de Deus, eles colocam, né? A igreja em Tiatira colocou Jezabel no lugar da palavra de Deus, no lugar de Deus. É um período de extrema escuridão, em que não há o falar de Deus, e a igreja fala no lugar de Deus. A igreja, entre aspas, né? Igreja. Ela é que decide, né? O que a igreja em Tiatira é que decide o que os filhos de Deus devem fazer. Ela não promove que o povo de Deus deve ouvir o Senhor, antes o povo deve ouvir a igreja e o Papa. Tá? Nessa igreja, a salvação não era pela fé em Cristo, mas da comunhão com a igreja. Que quer dizer, você, né? Você tendo comunhão com a igreja tem a autoridade de dar salvação para você. A igreja tem a autoridade de dar perdão dos pecados, né? Então, não é mais o Senhor, é a igreja, tá? Todas as bênçãos dependiam da relação do indivíduo com a igreja de Roma. Não havia perdão dos pecados, nem paz com Deus, nem salvação eterna em Cristo, nem salvação para a alma fora da comunhão, entre aspas, com a igreja, tá? Foi justamente essa doutrina blasfema que deu à igreja romana um poder tão extenso e que tornou suas excomunhões em castigos tão insuportáveis, os quais foram impostos a indivíduos e a povos inteiros durante o período das trevas. Assim que se ouvia a voz irada da igreja, todos sabiam que não era possível
oferecer resistência. Ninguém resistia a essa igreja. Não havia nenhum homem, desde o mais elevado monarca até o mais simples súdito, que não tremesse diante das palavras do pontífice romano. A guerra, a fome e as pestes eram mais toleráveis do que os anátemas papais. Irmão, não são minhas palavras, são as palavras do André Miller. Tá? Irmãos, o que quer dizer isso? Quer dizer, por que os reis temiam essa igreja, temiam o poder papal? Por quê? Porque a igreja tinha autoridade, que não é verdade, tinha autoridade de excomungar aquele rei. Quando se excomungava aquele rei caía no inferno, estava perdido para sempre. Por isso, irmãos, os reis tinham medo do Papa, tinham medo, né, da Igreja Católica Romana. Então, isso ficavam todos sujeitos. E podia-se pagar, né, indulgência. Com dinheiro você podia comprar perdão dos pecados, podia diminuir suas penas na penitência pelos pecados. Irmão, tudo isso é deformação e mais deformação, né, que surgiram. Pelos seus ensinamentos, Jezabel seduziu os servos de Deus à prostituição e idolatria. Ela é a mãe das meretrizes de Apocalipse 17. Dá uma olhada em Apocalipse 17. Vocês adolescentes nunca ouviram isso aí, né? Essa Apocalipse 17 aqui, ó. Dá uma olhada. Versículo 1 diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: venho mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam a terra. Irmãos, transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. E achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos justos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Irmãos, essa mulher é Jezabel. E atuou no período da igreja em Tiatira, levou a igreja ao mais profundo do abismo da degradação. Tá? Então agora, irmãos, o Senhor o Senhor reagiu nessa hora, porque não podia ir para pior. No século XVI começa a reforma, inicia-se a igreja em Sardes. Vemos agora, eu vou ler aqui, tá, para ganhar tempo. Veremos agora o que foi restaurado no período da igreja de Sardes com a chamada Reforma Protestante, que se iniciou na metade do século XVI. E a essa igreja também permanecerá até a volta do Senhor. O surgimento de Sardes foi uma reação de Deus a Tiatira, em que a degradação chegou ao seu ponto mais baixo. As massas do povo eram enganadas com os ensinamentos de Isabel, das coisas profundas de Satanás. Para arrecadar dinheiro, o clero passou a praticar descaradamente a venda de indulgências, além de outras práticas condenáveis, as quais consistiam em diminuição ou até absolvição total das penitências pelos pecados em troca de dinheiro. E até com crédito na contabilidade celestial. Se você desse dinheiro para comprar indulgência, você tem sua conta celestial alta. E esse sistema de perdão de pecados, por meio dos esforços dos sacerdotes romanos inescrupulosos,
tornou-se uma fonte inesgotável de riquezas a favor do papado. Como uma reação aos abusos, são palavras de André Miller, tá? Como uma reação aos abusos de Tiatira, alguns reformadores passaram a protestar contra os mesmos. Aí a reforma trouxe luz à situação das trevas e desvendou a sua corrupção em toda a sua dimensão. Muitos insurgiram em rebeldia contra a igreja e declararam que todo o sistema papal não passava de uma mentira de Satanás. Um ponto extremamente positivo na época foi a fabricação de papel, invenção da imprensa, que por fim, irmão, trouxe ao povo de Deus a grande bênção do acesso à Bíblia. Finalmente temos a Bíblia impressa. A Bíblia está aqui na nossa mão, né? E com acesso à palavra de Deus, a igreja passa a receber luz, e a principal verdade que ressaltou diante de tantas mentiras de Jezabel foi a justificação pela fé. Você não precisa pagar penitência para ser justificado. É pela fé. Você crê em Jesus, você é justificado. Mas isso foi uma grande luta. Houve lutas e muito derramamento de sangue para isso. Na carta à igreja em Sardes diz, estas coisas, diz aqui, né, em Apocalipse, né, 3, né? Estas coisas diz, versículo 1, né? Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e tens nome de que vives e estás morto. Embora a reforma é uma coisa positiva, mas já nasceu morta. Não ia conseguir fazer a vontade de Deus, né? Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas íntegras, as tuas obras na presença do meu Deus. Portanto, irmãos, as obras da reforma eram necessárias, no entanto, não houve o prosseguimento no trabalho. Eram obras incompletas. A reforma não conduziu a igreja à sua condição original. Irmãos, é uma bênção nós estamos nesse momento desfrutando a igreja na sua forma original. Foi tão difícil, irmão, tão difícil, tão difícil. A volta também foi difícil. A degradação foi horrível. Mas a volta, irmão, também foi tão difícil. Muita cegueira, muita cegueira. Irmão, para chegar num ponto que nós estamos hoje, irmãos, por isso eu digo, você precisa de GPS. Você precisa saber o quanto a igreja passou para poder chegarmos nesse ponto de hoje. E você dá valor para isso. Ó Senhor Jesus. Os 7 Espíritos de Deus, irmãos, indica que Deus governa por meio do seu Espírito. Que nos tempos de Apocalipse são os 7 Espíritos de Deus. Nós entramos no tempo de Apocalipse. As coisas sobrenaturais que estão acontecendo entre nós, irmãos, é pela atuação dos 7 Espíritos. As coisas grandiosas, estão acontecendo no nosso tempo. Que nos tempos de Apocalipse são 7 Espíritos. E as 7 estrelas quem são? Quem são as 7 estrelas? Né? Não, 7 candeeiros são 7 igrejas. As 7 estrelas são... Dá uma olhada em Apocalipse 1:20. 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são... Quem? São os anjos das igrejas. Né? Das 7 igrejas. E os 7 candeeiros, sim. Aí você respondeu certo. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Tá? Então, o que são as 7 estrelas? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quem são os anjos das igrejas? São mensageiros. Você é um mensageiro? Vocês adolescentes, vocês são mensageiros? Quem são mensageiros? Quem são? São os que levam
mensagens de Deus. Não, né? Quem é mensageiro? Mensageiro é aquele que leva a mensagem de quem mandou levar. Então, nós levamos mensagem de Deus. A palavra profética é mensagem de Deus. E nós somos mensageiros dessa palavra, tá? Então, os que são líderes das igrejas. Os líderes da igreja, irmão, no tempo de Apocalipse, não são aqueles os mais capazes, aqueles que buscaram primazia, né, galgaram posições, ganharam poderes, não. Os líderes das igrejas no tempo de Apocalipse são os que são fiéis. Fiéis mensageiros, aqueles que são fiéis, como 2 Timóteo 2,2, aqueles que são fiéis e idôneos para transmitir isso mesmo que recebeu, a mensagem que recebeu, a outros homens fiéis e idôneos. Tá bom? Então, esses são. Então, por isso, são mensageiros que transmitem fielmente a palavra que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso, irmãos, não é a sua mensagem. Não, a minha pregação é bonita, né? A minha pregação tem muitos seguidores, muitos apoiadores. Não, não é a sua mensagem que importa. Para fazer a obra de Deus é a mensagem, é a palavra do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí você juntando os dois, as 7 estrelas, 7 igrejas, juntando os dois indica que os líderes devem ouvir atentamente a palavra do Espírito e assim a igreja será governada por Deus. Faltava isso, irmão, faltava o governo de Deus na igreja através da palavra. Infelizmente, as igrejas protestantes, para fugirem do grande poder político e religioso da Igreja Católica, buscaram refúgio nos governos de alguns países, formaram as igrejas estatais. Por exemplo, a Igreja Anglicana e a Igreja Luterana, quer dizer, foram buscar apoio político e poder do Estado para se defenderem, né? Os que estavam na Inglaterra foram buscar no governo da Inglaterra, os que estavam na Alemanha foram buscar o poder do governo da Alemanha para se protegerem. E a igreja, então, se tornou, né, estatal. A igreja anglicana da Inglaterra, a igreja luterana da Alemanha. Esse foi o grande erro em questão do governo da igreja. Em questões espirituais, o clero, então, decide. Em questões do governo exterior, é o Estado, né? Por isso, irmãos, o rei da Inglaterra é o chefe do Estado da igreja anglicana, certo? Irmãos, não faz sentido. Cristo é o cabeça da igreja, tá? Então, essa deformação, irmãos, porque o homem não conseguiu voltar, né? A igreja em Sardes, a reforma não trouxe, né, voltar a igreja ao estado original, tá? Então, eliminou por completo a natureza da igreja ser o corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo. Mesmo que mais tarde, irmãos, os seus dissidentes formaram igrejas particulares, não só igrejas estatais, formaram igrejas particulares, como a igreja presbiteriana, entre outras, ainda eram governadas pelos homens. Então, o grande problema não foi resolvido, que era o governo da igreja. Não houve a preocupação de se buscar na Bíblia qual a real natureza da igreja e como ela é governada. Justamente por não entender, não se preocupe, já estou no fim, tá? Justamente por não entender a natureza da igreja e de que Cristo é a sua cabeça para governá-la, as igrejas da Reforma restauram algumas verdades ou práticas na Bíblia, inicia-se um reavivamento, porém, irmãos, com o passar do tempo, este perde força e os seus seguidores colocam a água viva da bênção em uma taça, em uma organização, na esperança de preservá-la, mas a história mostra que não passa de terceira e quarta geração. Que não entenderam nada, né? Entenderam? Por exemplo, John Wesley.
trouxe luz, ajuda aos filhos de Deus. Uma benção, um reavivamento na região, no tempo dele aconteceu. Só que John Wesley partiu para o Senhor. E os seus seguidores continuam agarrando aquela bênção, aquele reavivamento ali, tentando guardar a bênção numa taça. Então, na primeira geração ficou, né? Na segunda geração já arrefeceu-se. Na quarta geração, irmãos, hoje virou meramente, né, mais um grupo cristão, tá? Estou falando do John Wesley, de onde veio a igreja wesleyana, de onde veio a igreja metodista, tá bom? E outros exemplos, tá? Então, a reforma também não abandonou o sistema clérigos e leigos. Iniciou-se o sistema de, né, deixaram o sistema papal, sistema de padres, mas conservaram o sistema de pastores e leigos, sacerdotes e leigos. Pastores que se especializam em escolas de teologia. E, por fim, têm que ser ordenados por alguma autoridade eclesiástica. E assim estarão prontos para pastorear uma igreja de membros leigos. Irmãos, isso não é bíblico, não é bíblico. Todos na igreja, irmãos, são sacerdotes. Todos devem ser membros que funcionam, tá? Então, o ensinamento dos nicolaítas teve ainda na igreja de Sardes sequência. E com isso inibiu o funcionamento dos membros do corpo de Cristo. Efésios 4, versículo 11 e 12, deixa claro, irmãos, como a igreja deve funcionar. Como? Efésios 4, 11 e 12. Vocês sabem, né, adolescentes? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Parece uma classe clerical. Não é. Eles são para quê? Não são para substituir os membros. Eles são para aperfeiçoar os membros, tá? Com vistas ao aperfeiçoamento dos membros para o desempenho do seu serviço ou, na versão King James atualizada, para a obra do seu ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Então, para a edificação do corpo de Cristo, irmãos, todos os membros precisam funcionar. Puxa vida, hein, Beto? Chegou um momento tão bom, não é isso? Todos estão funcionando? Nossos adolescentes estão nos ajudando e incentivando a igreja a entrar nesse ritmo frenético dos céus, né? E nossos capitães estão ajudando essas tropas, né? Estão liderando, ajudando as igrejas, ajudando até grupos familiares, né? E os nossos valentes de Davi também estão coordenando, ajudando a coordenar. Agora nós temos intendentes. Os cabeça branca que nem eu aqui, né? Então, agora os intendentes estão entrando com tudo. Tem lugares que tem mais intendentes do que adolescentes, certo? Então os intendentes, né, hoje de manhã eu passei na frente da casa do adolescente da instância, ali, né? Passei na frente, irmão, tinha um intendente de cabeça branca, né, saindo do seu carro para pegar o adolescente para trazer para cá. Né? Irmão, os intendentes estão funcionando. Toda a igreja está funcionando. Todos estão pregando o evangelho, né? Muitos estão fazendo comportagem, pregando o evangelho do reino. Irmão, que coisa deliciosa. E agora estava faltando só questão de oferta e o Senhor está, né, completando esse serviço com os investidores do reino. O Senhor está nos libertando do amor ao dinheiro, da avareza. Sabe que a avareza faz parte de quê? Idolatria. Ainda, irmão, é possessão, desculpa falar, é uma possessão demoníaca. Nós temos que nos livrar disso. Ó Senhor Jesus. E a igreja em Sardes ainda também seguiu o mesmo modelo de templos suntuosos. Dão mais atenção para templo. Irmão, o local de reunião para nós é meramente um utilitário, né? Para utilidade, para uma necessidade. Não é aquele templo suntuoso, tão suntuoso, né? E
e também a indumentária sacerdotal, né, roupa diferente do sacerdote, a igreja em Sardes não se libertou disso, né? E herdado do judaísmo e também do catolicismo. O Espírito Santo, então, deixou logo no início da igreja um modelo claro de como se deve praticar a igreja, e o princípio estabelecido por Deus, irmãos, é o que eu li no começo, é Atos 2:42. E perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então, o ensino dos apóstolos dava direção à igreja e era conteúdo para a comunhão dos membros e, consequentemente, a prática do partir do pão e das orações. Irmão, na igreja primitiva, Pedro era quem profetizava e as suas palavras eram o ensino dos apóstolos, e essas palavras não eram dele, senão do Espírito Santo, as quais assim governavam a igreja. Na falta desse princípio, a reforma não restaurou a condição original da igreja. Eu terminei. Irmãos, mas, graças a Deus, irmãos, às vezes eu penso, irmãos, eu não mereço tanta graça de poder, irmãos, participar desse momento tão formidável, em que muitos no passado quiseram estar presentes. Irmãos, nós estamos presenciando esse momento tão glorioso da igreja. Tão glorioso. Irmão, nós estamos voltando à condição original da igreja. Amor à palavra profética. E vendo a palavra atuar. Coisas sobrenaturais. Irmãos, hoje de manhã, né, eu estava conversando bem rapidamente com o Rodrigo e com o Francisco. Eles acabaram de voltar da Coreia do Sul. Irmãos, a minha preocupação de como nós atuamos na Coreia é uma cultura diferente, totalmente diferente. E como é que nós vamos entrar lá, não de uma maneira convencional? Como é que nós vamos entrar lá do jeito que o Espírito nos ensinou a entrar? Irmãos, graças a Deus, pouco a pouco, sabe? Pouco que eu consegui ouvir, irmãos, os orientais, principalmente os coreanos, são meio arredios no começo, sabe? São meio assim, né, desconfiados no começo, tal. Mas quando entram de cabeça. Esses poucos que nós ganhamos, não é isso? Na loucura da palavra da imersão. Na loucura da comportagem. Na loucura, irmãos, de grito de guerra. Imersão na palavra. Irmão, pouco que nós ganhamos, parece que tem um senhor coreano, já trouxe seus filhos adolescentes quando vocês tiveram quantos? 5 novos ou 10 novos? Né? 5 novos. Irmãos, eles falaram que esses coreanos que trouxeram, que vieram para a reunião, eles vêm para a reunião, começam a reunião, por exemplo, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, e não querem ir embora. Gostaram tanto do ambiente, da comunhão, da reunião, do partido, da imersão, do grito de guerra, tal. E depois termina, os irmãos têm que falar, olha, acabou. Pode ir para casa. Mas como eles não iam para casa, aí os irmãos tiveram que falar assim, então vamos tomar um sorvete. Aí saíram para tomar sorvete para ver se vão embora, né? Aí depois do sorvete ainda ficam lá, não querem ir embora. Irmãos, assim está começando a vida da igreja na Coreia, irmãos. Dessa maneira nova. Olha o que o Espírito está fazendo, Beto. Hein? Pois é. Irmão, que coisa maravilhosa. Irmão, nós não precisamos seguir o caminho de Sardes. Precisamos seguir o caminho convencional e tradicional de pregar o evangelho da maneira antiga. Irmão, deixa o Espírito trabalhar. O Espírito vai começar uma coisa totalmente nova. Nós estamos sendo restaurados, irmãos, a situação, a condição original da igreja. Irmãos, essa condição original da igreja vai trazer o Senhor de volta. Nós vamos sim. Agora, irmão, com dinheiro, né? E com recursos financeiros e com recursos humanos, certo? Vocês se comprometeram? Quem se comprometeu em cada um trazer um candidato SEAP? Um SEAPista. Aqui, ó. Dê uma olhada, ó, quantas pessoas aqui, ó. Nós vamos encher nosso SEAP de SEAPistas. Por que é importante, irmão, nós sermos SEAPistas?
Porque nós precisamos formar comportores. São esses comportores, irmão, que vão para a Coreia. Esses comportores da manhã vão para o Japão. E a Coreia vai ser porta de entrada para a Ásia. Nós entrando na Indonésia, na Malásia, Vietnã, aqueles países todos. Vamos ou não vamos entrar? Somos de vocês. Então vamos chamar os ceapistas. Né? Precisamos da África, precisamos de muita gente. Não precisa ir muito longe, não. Aqui no estado de São Paulo está precisando de gente. Na Europa, América do Norte, América Central, todo lugar está precisando de gente. Por isso, irmão, vamos dar para o Senhor esse exército de comportores e também apoio financeiro. Deus os abençoe. Amém.